Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente, introduzindo no nosso canal o tema de urgências e emergências traumáticas. Nesta aula nós vamos ver a classificação dos incidentes traumáticos. Você sabe qual é a diferença entre um trauma intencional e não intencional? Qual é a diferença entre o trauma menor e o trauma maior? Após esse vídeo você não terá dúvidas. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre a classificação dos incidentes traumáticos, que é um tema que está dentro aí da assistência de enfermagem ao trauma. Mas antes, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga também as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, também nosso Instagram, e acesse o nosso site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área da saúde. Lá você vai encontrar cursos completos e materiais em PDF para você se garantir aí na hora da sua prova. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site vai estar aqui na descrição deste vídeo, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, né, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje, tá? Primeiro, é claro que a gente vai resgatar aqui um pouquinho do que é o trauma, né? Qual é o conceito que a gente tem aqui de trauma, beleza? O trauma, né, pessoal, a gente não pode se esquecer que ele é a principal causa aqui de morte entre as pessoas com a idade, né, que varia aí entre 1 e 45 anos, tá? E é importante, né, a gente lembrar que o trauma, gente, ele não é considerado aqui um acidente, algo que aconteceu de forma inesperada, tá? Porque normalmente quando a gente fala em acidente, né, a gente fala de um evento inesperado ou de alguma situação que foi causada, né, por descuido. A maioria das mortes e lesões que a gente tem aqui, que acontecem por trauma, são situações, né, que poderiam ser evitadas, tá? Que acontecem realmente por descuido. Então a gente não considera que o trauma, tá, como um acidente. Por definição, o trauma ele é definido como um evento nocivo que acontece quando há liberação de formas específicas de energia ou quando a gente tem barreiras para o fluxo normal de energia, né? Quando a gente vê aqui a utilização desse termo aqui, ó, energia, a gente está falando do agente que causou aqui esse trauma, tá? Essa energia, ela pode ser encontrada de várias formas. A gente pode ter essa energia na forma física, na forma mecânica, na forma química, na forma térmica, radioativa, elétrica. Então, essas formas específicas de energia, quando são liberadas, elas podem provocar esse evento aqui nocivo, que é o trauma, beleza? Além de todas essas definições, a gente tem também aqui, tá, gente, que o trauma, ele é considerado aí pelas entidades competentes como uma doença, porque o processo, né, em que ocorre esse trauma, ele pode ser explicado através de alguns elementos, inclusive epidemiológicos, né? Quando a gente fala em trauma, a gente vai ter que considerar aqui a presença de um hospedeiro, que no caso aqui vai ser o homem, são termos que a gente utiliza quando a gente fala de doença e que a gente também vai utilizar aqui quando a gente fala de trauma, tá? Então a gente vai ter um hospedeiro aqui que é o homem, no caso a vítima. A gente tem aqui um agente, né, que causou esse trauma, que no caso é aqui a própria energia que está envolvida aqui nesse conceito. E a gente tem também aqui a interferência do ambiente. Nesse ambiente a gente pode ter fatores físicos, sociais, a gente vai ter aqui vários fatores atuando em conjunto para a ocorrência desse trauma. Então atitudes, crenças das pessoas, julgamentos, tudo isso vai estar inserido. Então como a gente tem essa tríade, né, epidemiológica aqui, o trauma é então considerado também uma doença, beleza? Então o trauma aqui, ele consiste numa lesão que vai ter a extensão, a intensidade e a própria gravidade variáveis, né? Isso vai depender muito da situação, de como esse trauma aconteceu. E essa lesão, ela vai ser provocada por agentes diversos. A gente pode ter agentes físicos, químicos, elétricos, né? Que é a energia que a gente viu aqui. E isso pode acontecer de forma intencional ou não intencional. E aí, por conta disso, a gente vai ter aqui a produção de várias perturbações que podem ser tanto locais quanto sistêmicas. Os incidentes traumáticos, então, eles se enquadram, né, em duas categorias. Eles podem ser intencional e não intencional, beleza? A lesão que resulta aqui de um ato realizado, né, com a intenção de realmente prejudicar, de ferir ou de matar,
vai ser considerado aqui um incidente traumático intencional, porque a gente tem realmente aqui a intenção de provocar essa lesão. É uma lesão provocada de forma intencional. E a lesão traumática, que não acontece aqui como resultado de uma ação voluntária, mas sim de uma consequência não intencional ou de uma forma até acidental, aí a gente vai considerar essa lesão como uma lesão não intencional, né? Porque ela é apenas uma consequência de algo que aconteceu ali, mas que não foi de uma forma deliberada, de uma forma realmente intencional, tá? Então a gente tem essas duas classificações aqui para o incidente traumático. A gente tem também a diferença entre trauma maior e trauma menor, que vai estar relacionado aqui com a extensão desse trauma. Então, o que é considerado aqui um trauma maior? O trauma maior vai ser considerado aquele em que o paciente, na classificação pré-hospitalar, apresenta um ou mais dos critérios. Então, lá no momento, né, da avaliação pré-hospitalar desse paciente, né, que foi vítima aqui do trauma, a gente vai usar vários parâmetros, né? A gente vai fazer ali a avaliação primária, a gente vai fazer a avaliação clínica, vai ver as condições que essa vítima está, e aí, a partir disso, a gente vai fazer uma classificação pré-hospitalar desse paciente, para ver se ele está apresentando um trauma maior ou um trauma menor. Ele vai estar apresentando aqui esse trauma maior quando ele apresentar um ou mais desses critérios. Quais critérios? Os parâmetros vitais, né, que no caso aqui a gente vai ver principalmente os sinais vitais, eles estarão com algumas alterações características de um trauma de maior gravidade. Então a gente vai ter aqui um ECG menor que 14. O que é o ECG aqui? Não é o eletrocardiograma, tá, gente? A gente está falando aqui da escala de coma de Glasgow. A gente vai ter aqui ou o ECG menor que 14 ou uma deterioração neurológica dessa vítima. Essa vítima aqui também vai estar apresentando uma pressão arterial sistólica menor que 90, uma frequência respiratória menor que 10 ou maior que 29, ou pode ser aqui que esteja inclusive numa mecânica ventilatória que necessite, né, de uma intubação pré-hospitalar. Pode ser que essa vítima já seja intubada antes mesmo, né, de ser encaminhada aí para a unidade hospitalar. Outro critério que a gente vai ter aqui é a anatomia da lesão, que vai estar relacionada com a localização dessa lesão resultante desse trauma. Então, vai ser aqui um trauma maior se tiver um ferimento penetrante na região craniana, cervical, torácica, no abdômen, nas extremidades proximais ao cotovelo e no joelho. Também se houver a combinação de traumas ou queimaduras de segundo ou terceiro graus. A gente pode ter aqui também uma suspeita clínica de instabilidade da pelve, suspeita de fratura de 2 ou mais ossos longos proximais, que no caso aqui são fêmur ou húmero, paralisia de um ou mais membros, amputação completa ou incompleta proximal ao punho ou ao tornozelo, tá? Então aqui são critérios relacionados à anatomia da lesão, beleza? A gente tem também o critério relacionado ao mecanismo do trauma, a forma como esse trauma aconteceu. Aqui vai ser considerado um trauma maior quando a gente tiver, por exemplo, um impacto violento, uma ejeção do veículo, quando o veículo está numa velocidade superior a 60 km por hora, se a gente tem aqui uma deformação externa superior a 50 centímetros, se a gente tem uma intrusão da lataria do veículo superior a 30 centímetros, um capotamento desse veículo, uma morte de um ocupante do mesmo veículo, então quando a gente tem aqui uma situação que gerou óbito, colisão de automóvel, atropelamento de pedestre ou de ciclista com velocidade superior a 10 km por hora. Então, gente, vai ser considerado um trauma maior se a vítima, se o paciente aqui, lá na hora de fazer a classificação pré-hospitalar, ele apresentar um ou mais desses critérios, beleza? E quando que vai ser considerado um trauma menor? Vai ser considerado um trauma menor quando na triagem pré-hospitalar o paciente se enquadra em um ou mais desses outros critérios. A gente já vai ter aqui uma pessoa, uma vítima, né, com sinais vitais normais, então a gente não vai ter alterações aqui de sinais vitais. Quando a gente for aplicar lá a escala de coma de Glasgow, quando a gente vê os sinais vitais, pressão arterial, tá? Frequência respiratória. Também nós vamos ter aqui um paciente com fraturas alinhadas, com luxações, lacerações. A gente vai ter aqui a presença de dor, que pode ser leve ou moderada. A gente pode ter aqui a presença de lesão de pele subcutâneo com sangramento que é compressivo, então dá pra gente controlar esse sangramento. Um trauma torácico com dor leve, mas sem dispneia, então a gente não tem aqui o desconforto respiratório. Quando a gente tem a suspeita de fratura, entorse, luxação, contusões, mialgias,
escoriações, ferimentos que não requerem fechamento, tá? E outros traumas que não contem aqui como critérios, né, para o trauma maior, tá? Então, tudo aquilo que não se enquadra nos critérios que a gente viu que são do trauma maior vai ser considerado um trauma menor. Lembrando que isso aqui está relacionado à extensão desse trauma, beleza? Em relação a esse assunto, né, acho que é importante a gente falar sobre a existência de cursos e programas específicos para que os profissionais de saúde, ou até mesmo o leigo, né, que queira se especializar, se aprofundar para realmente estar preparado para um atendimento tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar, a gente tem programas e treinos específicos para isso. São programas que vêm para qualificar, para realmente trazer essa capacitação e o preparo das pessoas que estão envolvidas no atendimento dessas vítimas de traumas, beleza? Então a gente tem aqui, por exemplo, o PHTLS e o ATLS. O PHTLS é um programa que vai abranger aqui o atendimento da vítima, né, do trauma, no nível pré-hospitalar. Então vai abranger aqui orientações, né, para o manejo pré-hospitalar desses pacientes, antes dessa vítima aqui ser encaminhada para o hospital. Já o ATLS vai ser um treinamento, um curso voltado para o atendimento à vítima do trauma no ambiente hospitalar, tá? E principalmente aqui na primeira hora do incidente. Então aqui já envolve o atendimento hospitalar do traumatizado, tá? Então a gente tem a existência desses dois programas. Esses programas, eles têm funcionamentos diferentes. Tem programa que leva mais tempo, tem programa que você faz em 2 dias, né, de curso. Mas é importante você saber dessas diferenças até para que você faça aí a sua escolha, caso você queira se aprofundar sobre isso, tá bom? Professora, essa classificação do trauma é cobrada em provas? Dá uma olhada aqui nessa questão que vai te ajudar a entender um pouquinho sobre como isso é cobrado aqui pelas provas, como que isso pode aparecer para você. A gente tem aqui uma questão da banca IADES para o cargo de técnico de enfermagem, que cobrou apenas essa classificação aqui dos incidentes traumáticos, tá? Então, vamos ver aqui a questão, beleza? O trauma consiste em lesão de extensão, intensidade e gravidade variáveis, que pode ser produzida por agentes diversos, físicos, químicos ou elétricos, de forma acidental ou intencional. Lembrando, né, que a gente não usa muito esse termo acidental, tá? A gente usa aqui o termo não intencional, porque a gente não considera o trauma aqui como um acidente. Mas a gente vê aqui que ainda tem bancas que usam esse termo acidental, beleza? Capaz de produzir perturbações locais ou sistêmicas. Assinale a alternativa que indica exemplo de trauma menor. Olha só. Se você não sabe qual é a diferença entre trauma maior e trauma menor, você não consegue responder essa questão. Mas você é aluno em frente, você acabou de ver, né, essa classificação, você acabou de ver os critérios que são utilizados para você classificar um trauma em menor ou maior. Então, você consegue responder essa questão sim. Vamos aqui analisar as afirmativas. Lembrando que ele está pedindo de trauma menor. Então, lembra das condições clínicas da vítima de um trauma menor, que são muito diferentes daquelas da vítima do trauma maior, beleza? Letra A. Ejeção do veículo. A ejeção do veículo, gente, a gente viu que ela se enquadra como um critério aqui do trauma maior. Do trauma maior, porque está relacionado aqui a um mecanismo do trauma, tá? A ejeção do veículo é um critério que está dentro do mecanismo do trauma, mas que é aplicado aqui ao trauma maior, beleza? Trauma torácico com dor leve, sem dispneia. Aqui, gente, perfeito, né? Lembrando que no trauma menor, esse trauma torácico, ele tem uma dor que é bastante leve e a gente não tem aqui a presença do desconforto respiratório, então é sem dispneia. Isso aqui é justamente um critério de classificação do trauma menor, então com certeza esse é o nosso gabarito, beleza? Letra B. Mas vamos ver as outras afirmativas, tá? A gente tem aqui, ó, queda de motocicleta em velocidade superior a 40 km por hora. A gente viu que isso aqui, gente, vai ser do trauma maior, porque se enquadra naquele critério de colisão de automóvel, onde a gente tem atropelamento de pedestre ou de ciclista, né, com velocidade superior a 10 km por hora. Combinação de traumas ou queimaduras de segundo ou terceiro grau. Isso aqui também é da classificação do trauma maior, onde a gente tem a combinação de traumas ou queimaduras de segundo e terceiro grau. E velocidade do veículo superior a 60 km, a gente viu também que isso aqui é do trauma maior. Então aqui é uma questão, né, que aparentemente é tranquila, mas é tranquila para você, que é aluno em frente, que está assistindo essa aula. Se você não sabe essa classificação, você já, ó,
Baobau já não consegue aqui gabaritar essa questão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.